Gravando. Então, vamos lá, né? Então, o que que faltou aqui agora? Né? O que que a gente precisa fazer aqui? Né? O que a gente precisa fazer é simplesmente substituir os limites. Então, o E lá no ponto P vai ser, então, K0, né? Que é 1 sobre 4πy0. O lambda, eu já posso substituir o lambda aqui. O que que é o lambda? O lambda, para ficar mais bonito, se não quer, pode deixar o lambda, não tem problema. É a carga que você colocou na barra dividido pelo comprimento dela, né? Então, eu posso fazer isso daqui, só para lembrar, né? Não, né? Só para lembrar que, ó, lambda é carga total que você colocou lá por L. Então, vou colocar aqui, né? Que por L. E aí, vou abrir aqui. Então, como é que a gente substitui? Então, vai dar... Primeiro é o limite superior. Então, é Z igual a A. Então, é 1 sobre A. Menos o limite inferior, que é Z igual a... Limite inferior, L mais A. Morreu. Acabou? Acabou. Dá para melhorar? Dá para melhorar. Se você fez isso daí, essa é a resposta. Agora aqui é só álgebra. Tá? Eu vou só melhorar. Tá? Porque melhorando a gente vai conseguir enxergar uma coisa bem legal. Que sobre L, de que maneira eu vou melhorar? Vou tirar um mínimo aqui, ó. Fazer né, um mínimo múltiplo comum entre A e L mais A. Então vai dar A, L mais A. E aí, A, L mais A. O que que é o mínimo? É o produto dos dois, quando você não sabe. Então, é A vezes L mais A, né? Aí pega A vezes L mais A, dividido por A, dá L mais A. Menos, agora, A, L mais A, dividido por L mais A. Não coloquei aqui, não posso colocar. Dá A, menos A. Então, meu campo elétrico lá no ponto P vai ser igual a zero. Qzão sobre o comprimento da barra. Como é que vai ficar aqui no... Eita, escorregou no numerador? L mais A menos A. Vai sobrar, né? Então, aqui, mais A menos A, sobra só o L. E aqui embaixo, vamos fazer o produto? Então, A vezes A ao quadrado, né? A vezes L, né? É AL. Agora, observe. Tem L no numerador, tem L no denominador. Então, isso daqui, ó, viu como é que ficou mais bonitinho? Então, isso aqui dá K0, Qzão, dividido por A ao quadrado, mais AL. Morreu. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês estão aí assistindo a aula? Quem tiver, por favor, tenta me responder, tá? Vamos supor que eu pegue um de vocês aqui, ó, e coloque aqui, ó. Quem tá aí hoje? Deixa eu ver. Raíssa e a Aline, né? Janaína tá aí hoje também. Mas são meninas, então vou desenhar uma menininha. Colocar uma de vocês aqui no ponto P, tá bom? Se vocês estiverem pertinho da barra, pensa na barra mesmo. Você está aqui perto da barra. Se você está perto da barra, você vê que é uma barra. Está ali pertinho dela, né? Você dá uma pescoçada ali, você vê que é uma barra, perfeito? Ninguém entendeu? É uma barra, está na sua frente, né? E se ela aí pode ser 1 metro, 30 centímetros, não importa. Você está ali pertinho da barra, a barra está aqui na frente sua, né? Então você enxerga a barra. Olha lá, você vê que ela é uma barra. Agora, o que que acontece se você vai para bem, mas para bem longe da barra? Agora você está bem longe da barra. Será que você pescoçando você consegue ver que ela é uma barra? O que que você vai ver quando você for para muito longe da barra? Puxar vocês aqui, ó. Colocar vocês agora para bem longe da barra. Agora vocês estão bem longe da barra.
que vocês vão ver? O que vocês enxergam? Um ponto? Um ponto. Você não consegue ver que ela tem dimensão, que ela tem comprimento. Você vai ver um ponto. Qual é, então, a intuição que a gente tem que ter? Quando a gente for para muito longe da barra, o campo elétrico que a gente vê tem que ser o campo elétrico de quê, Raiz? Um Oi, ponto. professor, repete, por favor. Você diz que quando a gente vai para longe da barra, a barra para a gente parece o quê? Um ponto. Um ponto. Então, É, o campo elétrico para o ponto P bem longe da barra tem que ser, para a gente, o campo elétrico de uma carga pontual? pontual. Pontual. Eu tô quase rolando Lero aqui. Não foi eu que respondi, não, professor. Foi a Aline. Quem que respondeu? A Aline. Tá, Foi eu. então. Quem que respondeu? Eu tô perdido aqui agora. Vocês têm. Foi a Aline. Quem que falou que a barra parecia um ponto? Eu. A Aline. Quem que Isso. falou que a carga seria pontual? Eu. Eu. Ah, Aline. Desculpa. Falei raiz, né? Então, Aline, que bom. Você percebeu isso, né? Então, essa expressãozinha aqui, pergunto para vocês. Essa expressão aqui é a expressão da carga pontual? Como é que era a expressão da carga pontual? Uma carga pontual é lá em cima. Olha aqui, ó, campo elétrico de uma carga pontual. Vou até copiar ele, trazer para cá, não por preguiça, mas para, né? Ó, isso daqui é carga pontual. Isso aqui é o campo elétrico, né? Vetorial. Sem vetor, tirei o vetor. Né? Esse é o módulo. Então, eu quero, quando eu vou longe, quando eu vou longe, o A é a minha distância da ponta da barra. Para quando eu estiver muito longe, o A é muito maior ou muito menor do que o L, o comprimento da barra? Maior? Já, né? Mas mais do que maior, ele é muito maior, certo? Quando eu estou dizendo que eu estou indo para bem longe da barra, né? Então, ó, indo para bem longe da barra, o A ele vai ficar muito maior do que o L. Se o A fica muito maior do que o L, então olha só, A ao quadrado mais A vezes L, ele vai ficar proporcional a quê? O que é mais importante? Vamos pensar assim, ó. Vamos supor que o A seja, seja, né? Não existe seja. 100. 100 ao quadrado, A igual a 100. Né? 100 ao quadrado vai dar 10.000. Certo? Vamos supor que o L seja 1. Então, o A muito maior do que o L. Mais 100 vezes 1. Isso aqui é 10.100, que é aproximadamente, arredondando, 10.000. Ou seja, igual a ao quadrado. Então, ó, se a gente pega o A muito maior do que o L, né, o que sobra aqui, que vai ficar mais importante para a gente, né, nessa expressão aqui, isso aqui vai ser igual aproximadamente a ao quadrado.
Nesse caso, então, isso aqui, ó, que eu estou fazendo é o quê? Limite. Isso é cálculo. É o comecinho de derivado. Então, nesse caso, eu vou precisar de limite na aula de polo elétrico, para vocês terem noção. Para a gente explicar a molécula da água, eu preciso de limite. Boa, velho. Tem tanta molécula complicada aí, a água tão simplesinha já é assim. Imagina o resto. Nesse caso, então, como é que fica o campo? Hã? Né? Como é que vai ficar o campo? Então, o E lá no ponto P, ele vai ser igual a aproximadamente o quê? K0, Q. Agora, A ao quadrado mais A vezes L é A ao quadrado. Mas A ao quadrado? O que que é A? É a distância do ponto até a barra. Ou seja, A é o nosso R. De quem? Da carga pontual. Né? Opa! Então, no limite em que eu vou para bem longe da barra, o campo elétrico é da carga pontual. Viu como dá para ter uma intuição do que a gente pode encontrar? Né? Eu fui para bem longe. Eu vi um ponto. Opa, então o campo elétrico aqui onde eu estou agora tem que ser o quê? Uma carga pontual. Isso tem que sair das nossas contas. Beleza? Posso continuar? Tudo bem por aqui? Entenderam essa aproximação? Aham. Vamos fazer um Sim. outro. Oi, pode perguntar. Não, falei que eu entendi. Uhum. Vamos pegar uma outra geometria aqui agora. Agora vamos pegar duas barras e vamos curvar ela. Nossa, está complicando. É. Vamos complicar. Deixa eu pegar uma outra coisa. Aqui é só para. Eita. Eu vou dividir ela aqui, ó. 4 partes. Eu vou colocar o meu ponto P aqui no meio. E eu vou colocar, ó, uma carga positiva aqui. E uma carga negativa aqui embaixo. Então, só tem carga aonde? Aqui, nesse quarto de circunferência de cima, e carga aqui. Então, só que interessa pra gente essa lua aí que tá aí, tá? Beleza? Então, olha só. Vamos, né, admitir que esse camarada que tá aqui, né, essa circunferência tenha raio R1. Vamos dar nome, tá? Ali é o meu ponto. Meu ponto P tá aqui, né? Beleza? Então, eu quero calcular qual que é o campo elétrico aqui, né? Eu vou colocar aqui uma certa quantidade de carga Qzão. Eu vou lembrar vocês que é uma carga positiva, então é mais Q. E eu vou colocar aqui uma quantidade de carga, né? Igualzinho. Se eu estou colocando mais um coulomb em cima, embaixo eu vou colocar menos um coulomb, tá? Então, a quantidade de carga é igual nesse arco de circunferência de cima em vermelho, e é igual, né? Claro, sentido contrário, né? No arco
em azul embaixo, tá? Então, vamos pensar o seguinte, essa distribuição, ela é contínua? É. Então, vai ter uma distribuição linear de carga? É. Apesar de ser, né, agora curvei, continua sendo um comprimento, né? Então, eu tenho aqui agora, na verdade, eu vou ter, né, uma densidade linear de carga positiva, que vai ser a quantidade de carga que eu coloquei lá, para esse arco de circunferência aqui. Quanto que é esse arco de circunferência? Qual que é o comprimento dele? Quanto que é o comprimento inteiro da circunferência? 2πr? Isso, né? E esse cara aqui é 1/4 de 2πr, velho. Rão, né? Dividido por 4, ou seja, π é rão sobre 2. Então, esse cara aqui é π é rão sobre 2. Pode ser que a gente use isso mais para frente, né? Aliás, eu vou usar isso aí mais para frente. Eu vou deixar só em função disso, né? Esse cara aqui é uma carga positiva, né? E vai ter também ali uma densidade linear de carga negativa, né? Que aí é a mesma coisa, só que é menos que, né? Agora é π é rão sobre 2 de novo. O mais importante que a gente tem aqui é que elas são constantes. Tudo que é constante é uma mão na roda para a gente, porque a gente vai tirar para fora da integral, né? Então, agora como é que nós vamos fazer? A ideia é, eu sei calcular campo elétrico de carga pontual. Ali uma distribuição contínua, o que que eu faço? Saco a katana, né? A gente fala katana, né? Não sei, sinceridade, não sei. Aí, saco a katana e pico. Pico em pedacinhos infinitos, tá? E aí, toda a parte de cima quanto a parte de baixo. Então, vamos pegar um pedacinho aqui. Vou pegar um pedacinho aqui da parte de cima, né? Aqui vai ter uma certa quantidadezinha de carga. É carga positiva? É. Então, aqui vai ter uma certa carguinha. Vamos colocar em vermelho, né? E ele vai colocar um campinho. Esse aqui é o chunk agora, hein? Ó. Quando eu tô no quadro, vocês têm que ver que boniteza que é agora aqui. Vai ter um certo campinho aqui, ó. Positivo. Você desenhou para fora, saindo é carga positiva. O campo elétrico sai da carga. Legal? Jóia. Agora vamos fazer o seguinte. Eu tenho a parte de baixo também. Mas tem uma simetria nesse meu problema. Tem. Para cada pedacinho que você pegar aqui em cima, tem um. Olha a palavra que eu vou usar. Simétrico do outro lado. Concorda comigo? Então tem simetria com relação a esse eixo aqui na horizontal. Em cima do eixo, embaixo do eixo, como se fosse um espelho. Então tem uma certa simetria aí, né? E aqui então vai ter uma certa carguinha de quê? Ela é negativa. A de cima aqui nem precisava, né? Positivo. Então ela vai colocar lá no ponto P um campo também. Só que o campo dela como ela é negativa, é um campo apontando a carga. Concorda que tem um lado positivo para fora, negativo para dentro. Para todos. Se eu pegar um pontinho aqui em cima, se eu pegar um aqui em cima, vai ter outro aqui embaixo. Se eu pegar um aqui, vai ter outro aqui. Então tem toda a simetria, não é isso? Então vamos pensar nesses dois que a gente pegou. Porque agora eu vou. É uma soma, lembrar vocês que é uma soma vetorial. A soma vetorial ajuda a gente bom, o que ajuda a gente, né, na soma vetorial, é a gente pensar em cabo de força, cabo de guerra, né? Se você pensar que você está puxando, né, o ponto P por uma corda com uma força F+,
e aqui nessa mesma direção, com uma força F menos, para onde, você está puxando o ponto P. Para onde que o ponto P vai? O ponto P vai descer para baixo. Tá? Vamos decompor essa força? Então, olha só, eu tenho aqui, né? Vou usar outra cor para decompor. Então, vou ter aqui uma componente positiva ao longo aqui, ó, da direção Y, e vou ter uma componente do D mais ao longo da direção X, chamando aqui de X. Agora, decompor né? D menos. Vem aqui, sombrinha dele. Eita, vai dar em cima. Então, vai ter aqui, ó, um D e menos Y. E vai ter do lado de cá, montando para cá, um D e menos X. Então, agora vamos pensar só no verde e no roxinho, que eu decompus, né? Quando eu decomponho, não penso mais nesse cara, nem nesse. Só vou pensar agora nas componentes, tá? Então, agora é o seguinte. Se eu pensar na vertical em Y, a componente positiva e a componente negativa estão na mesma direção, vertical, né? E sentido, estão no mesmo sentido. Então, elas vão, né, somar. Agora, as componentes na direção X, uma está para a direita e outra está para a esquerda. Então, se eu disser que para a direita é positivo, a da esquerda é negativo. A hora que eu somar, na verdade, a soma vai ser uma subtração. Né? Então, vamos pensar agora. Né? Será que vai dar zero? Subtração, será que dá zero na direção X? Quanto que dá na direção Y? Depende da intensidade. Né? Qual é a intensidade do DE+? O módulo dele. Né? Ele é K0, a quantidadezinha de carga que está lá, né? Pela distância ao quadrado. Qual que é a distância desse pedacinho que está aqui até o ponto P no centro? É rão. Então, é rão ao quadrado. O D e menos. Ele é K0, a quantidadezinha de carga que está lá, né? Essa quantidadezinha aqui é negativo, mas o negativo implica simplesmente na direção e sentido. Eu estou pegando o módulo, né? Qual que é a distância dessa carguinha aqui agora até o centro? É rão ao quadrado. Então, se as quantidades de carga, como eu falei para vocês, né? Como eu tinha colocado aqui, que Q mais é igual a menos Q menos, ou seja, módulo de Q mais é igual ao módulo de Q menos, né? Então, a mesma quantidadezinha de carga que você tem aqui nesse pedacinho é a quantidadezinha de carga que você tem aqui, só que no sentido, só que com valor negativo. Então, isso implica que a intensidade, o módulozinho dos vetores que estão aqui, ó, esse cara e esse cara aqui, são iguais. Agora, vamos pensar na decomposição. A decomposição precisa do quê? Para decompor, a gente precisa de senos e cossenos. A gente precisa de ângulo. Né? Aqui a decomposição precisa do ângulo com relação ao nosso eixo de coordenadas. Né? Então, a questão aqui agora é, na vertical e na horizontal as intensidades são iguais? Vão ser iguais, as componentes vão ser iguais, se os ângulos forem iguais.
Vou marcar esse ângulo θ aqui. Então, esse ângulo vai estar aqui, θ. Ele que eu vou usar para decompor o mais. Então, o meu DE mais x vai ser o DE, a hipotenusa, vezes seno de θ. E o DE mais y é o cateto adjacente, né? Ele vai ser cosseno de θ, vezes a hipotenusa, que é o meu cara que está aqui, o DE mais. Joia? Agora eu vou fazer a decomposição desse camarada que está aqui, ó, o DE menos. Né? Então, eu vou precisar agora desse ângulo que está aqui. Qual que é esse ângulo que está aqui? Pela simetria do problema, esse ângulo que está aqui é igual a esse e é igual a esse. Dá para enxergar isso? Dá. Dá para fazer uma forcinha aí e enxergar isso, tá? Que esses ângulos são iguais. Se eles são iguais, né, os senos e o cosseno são iguais. Então, a gente já pode dizer que, né, o que vai acontecer? O DE mais vai cancelar o DE menos x, né? E aqui vou somar os dois, né? Então, como eu coloquei aqui, né, o DE mais y, né, vai ser igual ao DE mais vezes cosseno, né? Olha lá o triângulo eu estou querendo esse cara aqui, esse é um ângulo θ, aqui tem o meu ângulo retângulo, então, aqui é a hipotenusa, D mais, e esse cara aqui é o DE mais Y, vezes quem? Cateto adjacente. Adjacente ao ângulo θ, oposto ao ângulo θ. Então, esse cara aqui é o cosseno do ângulo meu θ. E quem que é o DE mais? O DE mais é K0, tá aqui, ó, vou substituir ele. K0, dq, R ao quadrado, cosseno de θ. Esse é o DE mais. E o DE menos é exatamente a mesma coisa. Menos y, né? Vai ser o meu DE menos cosseno também de θ. Vai ser exatamente a mesma coisa. dq é 1 ao quadrado, cosseno de θ. Quanto vai dar a soma disso? 2 vezes um deles, certo? Então, a resultante, né, na horizontal aqui, vai dar 0. Só vai ter uma na vertical, né? Então, né, o que importa para mim é o DEY, que vai ser 2 vezes, né, qualquer um desses caras, esse ou esse, né? Eles são iguais. Então, é 2 vezes K0, dq, sobre R1 ao quadrado, cosseno de θ. Tudo isso aqui não pode se impressionar com isso. Isso é só a coisa que a gente tem que carregar, tá bom? Então, esse é o DE, né, devido, né, a uma carguinha com esse ângulo que eu coloquei aqui. Agora, eu tenho que pensar, né, em montar a integral. Né? Agora vem mais matemática, né? Eu estou picando em diferentes pedacinhos ao longo aqui do arco. Então, agora eu vou somar só, já estou multiplicando por 2, então vou somar só esse cara que está aqui. Então, eu tenho um pedacinho aqui, em cima, e vários pedacinhos, e outra extremidade é aqui. O que que muda para esses pedacinhos? Uai, não muda nada. Não, muda sim, né? Muda a posição deles. E quem que pode marcar a posição deles? Θ. Então, quando estiver falando desse pedacinho que está aqui, né? Desse que está aqui, θ é igual a 0. E quando eu estiver falando desse pedacinho que está aqui, então, ó, estou medindo a partir da vertical, do y.
Aí, esse pedacinho que está aqui, o ângulo dele vai ser θ, vai ser 90 graus, que é π sobre 2. O que está mudando é o ângulo. Então, eu tenho que pensar num jeito de escrever o meu dq em função de θ. Mas e aí, como é que eu escrevo isso, Hugo? Uai, eu tenho uma relação legal. Quanto de carga? Eu tenho que pensar. Quanto... Tem hora que perde, cara. Quanto de carga tem quando se trata de densidade linear de carga? A gente pega a densidade e multiplica pelo comprimento. Não é assim? Lá no exemplo anterior era um dx, aqui um ds qualquer. Né? Ou seja, né, eu tenho aqui um arco e tem um pedacinho dele aqui, ó. Um certo ds. E nesse ds, né, ele vai embora, né? Claro, né? Estou exagerando aqui para... Né? Nesse ds tem uma certa quantidadezinha de carga. Aqui. Beleza? Como é que eu consigo relacionar o meu dq com θ? Aí a gente tem que saber um pouquinho de circunferência. O arco ds, ele se relaciona com o ângulo, tá? ds é igual ao raio vezes o ângulo, tá? Olha só, vou fazer uma integral aqui, ó. Vou integrar do lado de cá e vou integrar do lado de cá, para manter a igualdade. Na circunferência, a soma de todos os arquinhos dá o quê? O perímetro da circunferência. Né? Esse camarada que está aqui é a integral de r dθ. R é constante, sai para fora. Integral de dθ. Quando a gente está integrando os pedacinhos que a gente picou, a gente vai sair de um ângulo igual a zero e a circunferência inteira vai dar uma volta completa. E o último pedacinho, aquele que vai estar um pouco... O anterior a esse aqui do lado de cá, o ângulo dele vai ser quanto? Uma volta completa, 2π. De zero. Então, quanto que é a integral de dθ? Θ. Então, é r, θ, variando de 0 a 2π. Quanto que dá o perímetro da circunferência? Substituir aqui, ó, r. Então, primeira coisa, θ valendo limite superior, 2π. Menos θ valendo limite inferior, 0. Ou seja, 2πr. Perímetro da circunferência é 2πr. Tá aí, ó, integrado. Tá? Mas da onde que vem essa, Hugo, de que ds é igual a r dθ? Só pensar aqui, ó. Isso aí os gregos fizeram, ó. Vou pegar um cara aqui e vou fazer isso aqui. Tem um certo arco aqui, ó. Um ângulo aqui, ó. Dθ. E aqui, um pedaço da circunferência, né? Então, eu estou perguntando assim, ó, do que depende esse ds? Se você, né, aumentar o raio, vamos pegar então agora uma circunferência maior. Desculpe. A cor.
Se pegar agora uma circunferência maior. Ué, eu peguei a mesma coisa, desculpa, vai. Desgrama. Agora aqui. Agora o meu DS é esse cara que tá aqui. Agora o R é o quê? Tá? Se aumentou o R, aumenta o DS. Diminui o R, diminui o DS. Então, olha só, o DS, ele é proporcional ao raio. Agora, e se a gente fizer isso? Vou aumentar o ângulo. Agora aumentei o ângulo. O que aconteceu com o DS? O raio vermelho aumentou. O que aconteceu para o arco azul? Aumentou. Ou seja, DS também é diretamente proporcional a αντετeta. Como é que a gente junta os dois? Né? Como é que a gente junta? Diretamente proporcional a R, diretamente proporcional a αντετeta. Então, isso aí eu não sei nem, é grupo, colégio, lá nas aulinhas de matemática de proporcionalidade, né? Uma forma da gente juntar esses dois aqui é através do produto. Então, ds ele vai ser proporcional a R e vai ser proporcional a θ. Os gregos falaram assim, ó, é proporcional, então eu vou precisar colocar uma constante de proporcionalidade. Eu vou definir a constante de proporcionalidade igual a 1. Quando ele faz isso, ele define o que é ângulo. Então, ângulo é, né, na verdade, a razão entre o arco e o raio. É assim que os gregos fizeram. Isso aqui é o bendito radiano. É a unidade? Não. Qual que é a unidade de θ? A unidade de θ é a unidade de ds. ds é comprimento. É dado em metros. Raio é dado em metros. Isso aqui né? Cancelou. Esse cara aqui é um número. Ou seja, né? Não tem unidade. Ângulo não tem unidade. Mas e o radiano? Opa! E o radiano? Radiano é só para galera que não consegue ficar sem uma unidade. Só para. Feito isso, olha só. Eita, olha, então, isso aqui que é importante, hein? Né? ds igual a r dθ. Então, vamos voltar agora lá no. Né? Aqui em cima. Tá? Nesse eu vou conseguir terminar aqui, né? Então, como é que eu escrevo o meu dq em função de dθ? Então, primeira coisa, né? dq é densidade linear de carga vezes ds. E ds igual a r dθ. Então, meu dq, ele é lambda ds. Quem que é ds? R dθ. Legal, 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 legal. Olha aqui, ó. Vamos voltar com esse cara aqui em cima agora. Nossa, como é que ficou feio isso aí. Vou pegar todo esse cara que tá aqui. Se precisar, vou mais além. Então, o meu DE, né? Lá no ponto P, né? Ele vai ser, né? Só devido às componentes verticais, vai ser 2k
K0. dq, quem que é dq? Lambda R dθ sobre R ao quadrado cosseno de θ. Agora, tem R aqui no numerador, com R ao quadrado, então cancela o quadrado. Esse cara aqui vai ficar igual a 2K0 lambda, vou colocar aqui R, e aí vai ficar cosseno de θ dθ. Importante colocar aqui, ó, tudo que está aqui é constante. E aí, o que eu tenho que fazer agora? Integrar. O E, tirei o Dzinho, ó. Agora é o E somado, né? Lá no ponto P, vai ser, então, agora a integral, né? De todo mundo que está ali, ó. 2K0, densidade linear de carga, Rão, né? Cosseno de θ, dθ. Quais são os limites de integração? De quanto a quanto varia o θ? Eu tenho um pedacinho que está aqui que o θ é zero. Na outra extremidade tem um último pedacinho que é θ sub 2. Então, vai variar de 0 a π sobre 2. Vamos tirar para fora o que é constante. Olha lá. 2K0 lambda sobre Rão integral de 0 a π sobre 2 de cosseno de θ dθ. Olha como eu falei para vocês, ó. Integral é basicona, simplesona, não vou ficar integral difícil para ninguém resolver, né? Integral de cosseno é? Seno. Uhum. Perfeito. Então, seno, olha aí, ó. Integral, seno. E os limites, né? De 0 até π sobre 2. Então, vai dar 2K0. É ruim, né? Tem que ficar escrevendo toda hora aqui, mas, né? É rão. Seno de π sobre 2. Vamos colocar aqui, ó. Seno de 90 graus menos seno de 0. Né? Seno de 0 é 0 radianos, 0 graus, 0. Seno de π sobre 2. Seno de π sobre 2, que é seno de 90 graus, é 1. Resposta. Tudo isso aí eu estou indo muito devagar, detalhando, tá? Porque olha só o resultado. 2K0 lambda sobre R. Né? Quer ficar bonitinho? Né? Só para ficar... Substitui quanto que é o lambda lá. Então, E lá no ponto P dá 2K0. Lambda, quanto que era? Olha lá, ó. Né? É a carga total, π é rão sobre 2. Passei. Né? Sobre esse R que está aqui. Ele vai ter carga total, π é rão sobre 2. Ao quadrado não, desculpe. Né? É que eu já estava vendo que vai dar ao quadrado, né? O 2 está dividindo aqui, vai para cima multiplicando, então vai dar 4K0. A carga que você colocou lá, dividido por rão ao quadrado. Morreu, acabou. Tá. Então, olha só, tem coisas que a gente tem que... Né? Sério mesmo, isso aqui que eu coloquei aqui para vocês, né? Só ajeitar aqui. São coisas lá do curso de cálculo, né? A questão do arco, né? Paguei aqui, né? Mas, ó, o que o arco é? Pega isso, que tá da maneira como os gregos fizeram aqui, né? Do jeito que os gregos fizeram, integra.
Qual que é o tamanho da circunferência? 2πr. Integral simplesinho de fazer, né? Tudo bem? Alguma dúvida aqui? Dá para Não. Posso continuar? É difícil, que nem falei para vocês, que nem andar de bicicleta. Primeira vez, para quem. Que jeito que vocês passaram lá pelo curso de cálculo? Não sei, né? Passou sem saber essas coisinhas todas, né? Não sei como, né? Fico até preocupado. Mas pode não ter, né? Passou, mas daquele jeito, né? Ah, não lembro, né? Mas não é questão de, né? Quando fala assim, eu não sei é uma coisa, não lembro é diferente, né? Aí eu só não estou lembrando, menos mal, né? Então, e outra, não vou forçar a barra, né? Mas eu vou, quando for, podia chegar aqui muito bem e falar assim, ó, EDS, RDT, você não sabe, vai procurar saber, né? Não, vamos explicar, vamos devagarinho, aprendendo como é que constrói a integral, né? Como é que observa essa questão da soma vetorial, né? Olha só, né? Isso tudo aqui tem que pensar de como que essa soma vetorial vai se dar. Aqui quis pegar esse problema aqui, por quê? Porque aqui tem decomposição, né? De vetores, preciso olhar, tem simetria, não tem. A gente vai simplificar demais a vida da gente quando tiver simetria. Uma própria molécula de água, né? Uma molécula de água, né? Você tem o oxigênio, né? E ligado a dois hidrogênios. Ele tem simetria. Passa um eixo que está aqui, um reflexo, né? Então tem muita simetria que a gente pode explorar. Você é químico, né? Vai explorar simetrias. Vou dar outro exemplo mais avançado, né? Pessoal que faz design de fármacos aí, né? Tem que trabalha com, né, enzimas e proteínas, tá? Uma proteína ou uma enzima, né, é uma cadeia uma molécula muito grande, relativamente grande, né? Não chega a ser tão grande, né, quanto um polímero. Polímero é uma cadeia, né, orgânica, né, de carbono gigantesca. Vai embora, né? Vai embora. Em média, no geral, né, os polímeros, as enzimas, né, são, na verdade, uma molécula muito grande. Mas a funcionalidade da enzima e da proteína não tem a ver com a molécula, os átomos, não só com relação aos átomos. Ela depende da forma como a molécula novela, como ela se enrola. Você pode pensar numa cadeia, né? Mas você solta ela, ela vai enrolar. Tem cargas elétricas, entendeu? Né? Ao longo da molécula, que ela interage, um lado, uma carga que interage com uma carga do lado de cá, da própria molécula, né? Dipolos podem se formar, porque ela é muito grande. Então, essas interações dipolares, entendeu? Faz com que a molécula interaja, né, com uma parte da molécula interage com outra, então ela enovela, essa é a palavra, ela vira tipo um novelo, né, de lã, né, de linha, tá? E a funcionalidade dela, né, depende da forma como ela novela, não só dos átomos em si. Se ela novelar de um jeito, mas não uma molécula, novelando de um jeito, funciona desse jeito. Se você pega a mesma molécula e agora novela de outra forma, ela vai funcionar de outro jeito. Tá? Então, eu preciso entender, né, explorar as simetrias da molécula, de como ela está no espaço, para poder determinar a funcionalidade dela. E a hora que você está fazendo o design de um fármaco, por exemplo, que quer agir em determinado princípio metabólico, em determinado reação metabólica, entendeu? Que tem ali em proteínas e enzimas, você tem que saber exatamente como que a proteína está. Desnaturar a proteína, aumenta a temperatura. O que que significa isso? Quer dizer que você quebra a molécula da proteína? Não, a primeira coisa que acontece na desnaturação, a temperaturas próximas de 50 graus Celsius, ela desnovela. Isso que né, desnaturar a proteína, ela desnovela. Né? Energia térmica suficiente para quebrar a interação dipolar. A interação dipolar era fraquinha.
perto das outras interações, quando a gente fala interação em física, a gente está falando de força. Então, a força que faz com que ela, né, novele prenda, né, termicamente, você tem energia suficiente para já desassociar essas interações, quebrar essas interações. Então, tem que aprender a explorar as simetrias, tá? E é devagarinho, assim que a gente vai indo, tá? Poxa, eu nunca vou trabalhar com proteína, não, é uma adicional. Uai, eu não posso pensar que você nunca vai trabalhar. Tem que pensar aqui do meu lado que, né, querendo, né, que você vá além, trabalhar longe. E é só um exemplo também. Posso pegar um outro agora aqui? Agora as mulheres gostam. Né, anel de noivado. Agora, ó, vou colocar um problema 3D. Vou usar aqui um. Peraí. Vou dar cor. Para me ajudar, tá? E aí, mais. Tá em perspectiva, a ideia é essa, tá? Então aqui tem um anel. Vou chamar o raio dele, se quiser. Eu quero chamar de. Não ficou centradinho. Tem um toque. Posso ver o negócio. Então ele tem aqui, ó, um raio, né, aqui do centro do anel. Vou dar um nome, vou chamar de A. Beleza? E eu vou colocar o meu ponto P aqui em cima, ó, no eixo que passa pelo centro do anel e está perpendicular ao plano do anel. Então tá aqui meu ponto P. Né? Posso chamar esse eixo aqui de Z, né? Esse cara aqui de... Normalmente a gente coloca o X para baixo, assim, positivo. E esse cara aqui a gente chama de Y. X, Y, Z. Vai subindo, né? Então, é uma distribuição contínua de carga. Então, estou vindo aqui e vou colocar uma certa quantidade de carga aqui. A gente só trabalha com quantidade de cargas, com distribuição de carga contínua. Então, aqui vai ter uma densidade linear de carga distribuída pelo perímetro do anel, que vai ser a carga que você colocou lá, que vai estar homogeneamente distribuída, dividida pelo comprimento do anel, né? Que é 2π vezes o raio. A. Esse é o número. Isso aqui é constante. Vou repetir a ladainha. Eu só sei, o Coulomb só disse para mim como que calculava. Nossa, mudei aqui, desculpa. Ué, tá aqui. Sem querer. O Coulomb só disse para mim como é que calcula a carga pontual e aí agora a carga contínua. O que é que eu faço? Katana na mão. Vamos picar esse camarada. Vamos pegar diferentes pedacinhos. Né? Vamos pegar um pedacinho aqui para começo de conversa, aqui, ó, que tá aqui, ó. Então aqui vai ter uma certa quantidadezinha de carga. De quê? Que vai ser igual... Quanto que tem de carga ali? Já vou me adiantar. É a densidade vezes o tamanho daquele arcozinho aqui, ó. Né? Vai ter um pedacinho. Então, se eu fizer olhar ele de cima, né? Vai ter um arcozinho aqui, ó. Um DS, né? E o A tá chegando ali, ó. Beleza? É um DS. Vai? Então, tem um... Então, que a gente chama o DS exagerando, né? Aqui, ó. Perfeito? Né? Então, essa é a quantidade que tem. Joia.
Esse cara que está aqui, essa carguinha que está aqui, vai colocar lá no ponto P, né, um campo elétrico. Ninja. Tô ficando bom, ó. Ficou até que aceitável. Então vai ter. E aí eu sempre vou escrever. Então vai ter ali um DE, né? Devido àquele cara que tá ali. É vetor e tal, mas você não está colocando o vetorzinho. Então vamos colocar, né? Então tem ali. Tá? Vamos escrever o DE. Ele DE. Deixa eu puxar esse cara pra cá. Para não me atrapalhar. O DE é o quê? K0, carguinha, pela distância da carguinha até o ponto. Vou chamar essa distância daqui até aqui, ponto P, vou chamar de o nome que quiser. R ao quadrado. Joia? Essa distância muda para diferentes pedacinhos? Agora tem que forçar a vista 3D aqui. O pedacinho que está aqui, o R, né? O pedacinho que está aqui. Quanto que vale essa distância? Um pedacinho que está aqui. Quanto que vale essa distância? Um pedacinho que está aqui. Quanto que vale essa distância? Em todos os casos, a distância ela é a mesma. Conseguem ver isso? R, 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 né? Como se fosse um cone, né? Então a distância do pico do cone até a base do cone é igual para todos os pontos que estão na base do cone, né? Então, é igual para todo mundo, joia? Então, peraí, quanto que vale o R, então? Né? Então, vamos usar duas coordenadas interessantes para a gente aqui, né? Que eu vou chamar essa distância do ponto P até o centro, eu vou chamar de Z. Quando eu faço isso, eu olho para esse triângulo retângulo aqui, ó. Eu vejo que tem um triângulo retângulo aqui. Né? E aí, então, meu R, quando eu olho para esse triângulo retângulo, o R é a minha hipotenusa. Então, o meu R é quem? R ao quadrado é igual. Quanto que vale a base do meu triângulo retângulo? A ao quadrado. Quanto que vale a altura dele, o outro cateto? Z. Z ao quadrado. Quem que é esse aqui? Pitágoras. Então, o meu DE é igual a K0 dq sobre... Vamos aumentar esse cara também.
A ao quadrado mais Z ao quadrado. Tá ficando bom, tá ficando bom. Jóia, esse é o DE. Agora, vamos pensar se isso é só um pedacinho. E aí, então, agora tem que pensar nos campinhos elétricos dos outros caras, para a gente tentar ver, se é módulo, né? Para a gente tentar ver se a somatória, como é que vai ser essa somatória de vetores. Então, de novo, aqui tem simetria ao redor do eixo Z. Para cada pontinho que você tiver do lado de cá, tem um simétrico do outro lado, que vai estar, como eu falei para vocês, a mesma distância R. E vai colocar ali um campinho verdinho. E aí o seguinte, para todos eles, então o que eu tenho que pensar é que lá no ponto P, ao redor dele, né, vai ter o quê? Um cone virado para cima de campos elétricos. Um cone para cima de campos elétricos. Certo? Então vai formar aqui, deixa eu puxar ainda mais para cima. Não. Então aqui vai formar um cone, né, de campos elétricos. E eu tenho que somar todos eles. O cone ele tem uma propriedade também. O cone, esse tamanho que está aqui, tem que ser igual a esse tamanho. É o mesmo tamanho? É, porque é a mesma quantidadezinha de carga que eu tenho aqui, é que eu tenho do lado de cá. É a mesma distância, é a mesma distância do lado direito. Então, os Ds são iguais. Como os Ds são iguais, então a gente já sabe, né? Vamos decompor o pretinho? Quando decompõe o pretinho, ele vai estar aqui para cá e vai ter um aqui. O verdinho, quando decompor ele, vai ter um camarada exatamente em cima aqui. E um outro aqui. Agora eu tiro os dois e penso só nas componentes. Né? Então, ao longo da direção Z para cima, eu tenho dois campos. Eles vão se somar. No plano XY, né, você vai ter um de cada lado com a mesma intensidade, como queda de braço, ou queda de braço, né? Nossa, deu um branco agora. Né? Cabo de guerra, né? Você puxa com uma força para cá, a mesma força para o lado direito, você não sai do lugar. Então, essas duas que estão aqui, né? Elas vão se cancelar. E essas que estão aqui vão somar. Então, a resultante disso aí vai estar onde? Para cima, exatamente sobre o eixo Z. Né? Exatamente sobre o eixo Z. Então, da mesma maneira como a gente fez aqui, ó, só interessa para mim, então, quem? A componente ao longo da direção Z. Aqui era a componente ao longo da direção Y. Então, preciso de componente. Vou pegar um certo ângulo aqui para poder fazer essa decomposição. Vou pegar esse ângulo aqui do cone. Θ. Esse ângulo do cone é igual a esse e é igual a esse. Né? E aí, quando eu faço isso, agora eu vou prestar atenção nesse triângulozinho retângulo aqui. Ó. Né? A componente ao longo do eixo Z é o cateto adjacente ao ângulo θ. Então, eu preciso da função trigonométrica cosseno ou seno? Cosseno, né? Então, eu só estou interessado na componente ao longo da direção Z, que é o meu DE cosseno do ângulo θ. Multipliquei. Quem que é o cosseno do ângulo θ? Ué, eu tenho. O que é cosseno? Cosseno do ângulo θ é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Já está aqui, ó. O cone, ele é fixo. Né? Ele é um cone só. Para diferentes pedacinhos que você picou o anel,
né? O ângulo é o mesmo, né? Certo? Então, olhando para o triângulo retângulo em amarelo aqui, ó, né? Né? Cosseno do ângulo θ é cateto adjacente. Quem que é o cateto adjacente? Z. Quem que é a hipotenusa? É. Mas quem que é R? A ao quadrado mais Z ao quadrado. Jogando lá, então vai ter K0. Vamos substituir o dq? É lambda. Não precisa, deixa o dq quieto aqui. Olha só como é simples esse cara. Né? Dq. E aí, dq sobre r ao quadrado, tá aqui dá a ao quadrado, mais z ao quadrado, vezes o cosseno de θ é z, né? E aí, vou ter aqui talvez aqui, desculpa, ó. Errei aqui, ó. R. R é raiz quadrada desse cara. Então, meu dE lá no eixo Z, é igual a K0 dq. Esse cara que está aqui, ó, elevado a 1. E esse cara que está aqui, raiz quadrada elevado a meio. Mantém a base, ao quadrado mais z ao quadrado. E somos esses expoentes. 1 mais meio, 3 meios. Né? Agora, vamos integrar? Então, integrar do lado de cá, né? Essa é a ideia. Vou integrar do lado de cá e integrar do lado de cá. Integral de dEz é o E lá no ponto P na direção Z. Agora, vamos pegar as constantes e tirar para fora. K0 é constante. A ao quadrado, Z ao quadrado, elevado a 3 meio, é constante. A está aqui, é o raio do anel. Z é a distância do anel até lá no ponto P. Não muda para os diferentes. Tem que pensar. Muda para diferentes pedacinhos? Você picou o anel? Não. É o mesmo A para todos os pontinhos que você picou o anel e é o mesmo Z. Né? Pensa nos pedacinhos que você picou. A ao quadrado mais Z ao quadrado elevado a 3 meios. Integral de dq. Quanto que é a integral de dq? Quanto que é a soma da carguinha de cada um dos pedacinhos que você picou? Quanto que é a soma de todas as carguinhas que você picou? É a carga total. Aqui. Esse cara que está aqui, ó, é zero. Carga total, que está lá no anel, dividido por A ao quadrado mais Z ao quadrado. 3 meios. Acabou. Olha, isso aqui não teve nem graça a integral, né? Fim. Terminei. Ah, isso aí foi o mais simplesinho de todos, né? Espero que tenha sido. Mas olha só ficou simples porque tem simetria. E a gente vai, né? Tem simetria. Cancelou aqui no plano XY, só precisei da componente vertical ao longo da direção Z, que eu chamei de Z, né? Então, né? Se vocês não têm dúvida, só vou apresentar qual que é o próximo já são. Ah, eu estou esquecendo de uma coisa. De novo,
Se eu fazer Z muito maior do que o A, ou seja, se eu pegar agora e ir para bem longe, se eu estou perto de um anel, eu estou vendo um anel aqui. Agora, à medida que eu vou me afastando do anel, o que eu vejo acontecer com o anel? Eu não estou escutando. Alguém respondeu alguma coisa? Não, né? Se eu estou perto do anel e eu me afasto do anel, eu vou vendo um anel cada vez menor. Se eu vou para muito longe do anel, o anel parece para mim o quê? De novo, ele vai aparecer para mim um ponto, né? Então, essa expressão que eu coloquei aqui, se eu fizer Z muito maior do que A, ele tem que dar de novo para mim a expressão da carga pontual. Qual que é o campo da carga pontual? K0, a carga pontual pela distância, né, ao quadrado até o ponto, né, que a gente chamou de R ao quadrado. Então, agora, se eu pegar, né, Z muito maior do que o A, então, A ao quadrado mais Z ao quadrado vai ser aproximadamente o quê? Vai ser aproximadamente, se Z for 1000, A for 1, então esse camarada aqui vai ser aproximadamente 1000 ao quadrado, né? Ah, beleza. Nesse limite, né? Então, o meu E no ponto P ao longo da direção Z vai ser aproximadamente quem? K0, Qzão, a carga está no anel. A ao quadrado mais Z ao quadrado virou o quê? Virou Z ao quadrado. Elevado a 3 meios. E agora? E aí? Ah, então agora, peraí. Vou cortar aqui, né? Porque, como é que a gente faz? 2 ao quadrado elevado a 3 meios. Multiplica, né? As potências. 2 vezes 3 meios dá Z ao cubo. Eita, não deu. Tinha que ter dado quanto? Deu Z ao cubo. Tinha que ter dado Z ao quadrado. Hum, tem um erro aí. Onde será que está esse erro? Olha só, a minha intuição me ajudou a descobrir um erro. Estão percebendo? Tinha que dar Z ao cubo. Vamos ver o que que acontece? Eita, precisava de ter um Z aonde? No numerador. Se tivesse um Z no numerador, cancelava com Z ao cubo, né? Ficava Z ao quadrado no denominador. Será que está faltando um Z no numerador? Tá, né? Olha só. Quem que é cosseno de θ? É Z sobre raiz quadrada de ao quadrado mais Z ao quadrado. Aquele aqui, ó. Eu coloquei ele. Mas na hora que eu escrevi aqui embaixo, o que aconteceu com o Z no numerador? Ah, sumiu. Eu esqueci dele. Eu errei. Ah, tá faltando um Z aqui. Tá faltando um Z. O Z, ele é constante? Ele pode sair de dentro dele? Pode. Ele é constante. Para todos os pedacinhos que você picou o anel, ele é constante. Eita, então tem um Z aqui. Sai para fazer a integral, então tem um Z aqui, ó. Ah, esquecemos do Z. Opa, tem um Z aqui. Tem um Z aqui. Agora esse Z cancela com esse cara e fica ao quadrado. Graças a Deus.
Né? Agora sim. Né? Né? Então, a intuição, esse é um exemplo, tá? De que a intuição, ela ajuda a gente a, né, a resolver o problema. Às vezes um errinho bobo, que nem eu coloquei aqui agora. Olha só, eu esqueci, na hora que eu passei de uma linha para outra, chegou lá embaixo, não está certo. O que que eu tinha que eu estou fazendo aqui, ó? Eu estou usando a minha intuição para verificar a minha resposta. Isso é um procedimento que a gente tem que fazer o tempo todo em física, tá bom? Beleza, então. Então, o que que eu vou fazer agora, né? O que que eu quero fazer na próxima aula, né? Eu vou fazer bem rapidinho, porque a próxima aula eu vou fazer isso aí e vou cair no dipolo elétrico para a gente, né, falar um pouco sobre as moléculas que têm dipolo elétrico, né? No caso, o exemplo que estou usando aqui falando o tempo todo é a água, mas não é só a água, né? Tem estruturas cristalinas que têm dipolo elétrico. Uma propriedade interessante dessas estruturas é um fenômeno chamado piezoelétrico. O efeito piezoelétrico é um efeito que você consegue transformar a energia mecânica em energia elétrica. Olha que interessante isso. Energia mecânica em eletricidade, tá? Onde que a gente usa isso? Vocês já viram aqueles isqueirinhos que você aperta assim, quando vê, você escuta um tec e sai uma faísca? Aqueles isqueirinhos lá para acender fogão, né? Eles tem um cristalzinho lá, piezoelétrico. E aí tem uma molinha. Na hora que você vai apertando a molinha, você vai puxando um pistãozinho para trás, até que chega num ponto máximo que você solta, né? Tum, ele solta, e aí a molinha empurra o pistãozinho até bater no cristal. Tum. Quando ele bate no cristal, energia mecânica é transformada numa energia elétrica, um potencial elétrico bem grande, e tem uma faísca elétrica, né? E aí você acende o fogão. Então, vai ser interessante. Então, a próxima aula eu vou fazer o seguinte, né? Esse aqui foi o terceiro, o quarto, como eu falei para vocês, essa sequência aqui, ela é importante para mim, para a gente, né? Porque a gente vai... Vou transformar... Nossa, aqui não tem importância. Vou transformar o meu anel em um disco. Então, agora, eu vou ter não uma densidade linear de carga, mas vou ter uma densidade superficial. A carga que eu vou colocar aqui, ela vai estar distribuída, né, numa superfície. Então, eu vou ter aqui uma densidade superficial, que vai ser Q pela área, né, do disco. Se eu falar que o raio dele, né, é rão, então qual que é a área do disco? Pi é rão ao quadrado, né? Beleza? E aí, qual que vai ser a ideia? Agora aqui, em vez de ficar picando em pedacinhos assim, pequenininhos, quadradinhos aqui, né? A ideia vai ser o seguinte, eu já tenho um resultado que me ajuda. Eita. Nem consigo mais, desculpe. Eu vou pegar e vou colocar aqui, vou pegar um anel, bem pequenininho, bem estreitinho. Então eu vou dividir o meu disco, que está aqui, em anéis. Vou aumentando e vou acompanhando o meu disco. Então eu vou pegar minha katana agora e vou cortar anéis
fininhos, bem pequenininhos, de tal forma que aqui, nesse anel, vai ter uma certa carguinha. O que continua sendo, né? O sigma que tem aqui continua sendo, né? A carga total que você colocou pela área, né? E aí, quanto que vai ter de carga nesse cara? Então, ó, eu vou pegar esse meu anel que está aqui, eu vou cortar ele. Quando eu corto ele e trago ele para cá, estico ele, ele vira uma fita, né? Que ele vai ter um certo comprimento e uma certa largura, né? Esse cara que está aqui. Né? Quanto que é o comprimento dele? Vou chamar esse camarada que está aqui, né? Já chamei o outro lá de... Vou chamar esse cara aqui de A, é o raio do anel. Então, ele vai ter quanto de comprimento? 2πa. E quanto que vai estar aqui nessa largurinha? Ó, então, ele vai ter, se eu olhar aqui, ó, do lado, ele vai ter uma certa espessura. Né? Então, ele vai ter um raio interno, A1, e um raio externo, A2. A largura dele, né? O quanto que ele tem aqui, se eu chamar esse camarada aqui, não vou chamar, né? Quanto que ele tem de largura? É A2 menos A1. Quando a gente pega final, não, esse aqui é um delta A. Só que no limite diferencial, a gente, como ele é muito fininho, é um dA. Então tá aqui. Quanto que é a área? A área é comprimento pela altura. Então você vai ter uma areazinha que vai ser, né, 2πa dA. Olha aí, já que legal como é que tá ficando o problema. E aí, bom, enfim, vou continuar na próxima aula, beleza? Obrigado pela atenção de vocês. Bom fim de semana. Até Obrigado, a próxima. professor. Bom fim de semana. Boa noite. Obrigado. Obrigada, professor. Bom fim de semana para você. Obrigado, Janaína.